por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje eu recebo por aqui Apanhador Só. Vou apresentar todo mundo para vocês. Eu estava falando aqui que o nome do programa é Onde Está o Felipe, que ele fica mudando de lugar toda hora. Então você tem que só saber onde ele está e o resto se organiza. Aqui do meu lado, Alexandre Kumpinski. Do lado dele, Felipe Zancanaro. Diego Poloni. Fernão Agra. E André Zinelli. Tem uma pergunta no nosso chat, que acho que é uma pergunta da Renata, falando por que eles ficam trocando de instrumentos. Por que a gente fica trocando de instrumentos? Gostaria de saber. Não, a verdade é o seguinte, quando a gente foi gravar o disco e no processo de pré-produção do disco, a gente foi para lá com um monte de bugiganga sem muito saber exatamente o que fazer. Tínhamos mais conceitos na cabeça do que saber como usar cada coisa. Então, na medida que ficou um mês intocado na casa, indo para o estúdio, em vários horários do dia e da noite, e as coisas iam acontecendo. Nem sempre estava um no estúdio, acabava o outro pegando outro instrumento e tal. E depois, quando a gente começou a ensaiar para o disco, a gente acabou se permitindo, cada um que fez uma coisa que gostou mais, ou um instrumento. Mesmo assim, acho que a gente toca coisas invertidas, né? Um gravou uma parada, o outro toca. Tentando facilitar, e ainda assim a gente não consegue facilitar muito. Para ser possível fazer ao vivo, a gente deu umas trocadas. Mas, no geral, é isso. O processo criativo foi caótico, daí acaba que o show é meio caótico também. Mas tá tudo bem. Caótico na formação. Caótico na toda positividade. Inclusive, esse disco, ele é caótico na positividade. Exatamente, encara o caos como algo bem-vindo. Mas agora a gente já saiu bem, então a gente consegue, na medida do possível, as trocas bem rápidas. Né? A gente nem repara, você só vê corta, parece que é mágica. Tipo, sabe, efeito que tira a pessoa do lugar e põe no outro? É isso, tipo que Chapolin. Ele foi fazendo isso. Tipo Chapolin. Tem uma pergunta do Diógenes Santos, perguntando se tem algum deles que costuma ser o responsável pelos arranjos ou se o processo é coletivo. O processo é bem coletivo. Bem coletivo. Parte dos arranjos a gente se junta, normalmente os arranjos a gente se junta numa sala, começa a tocar a música que já está composta e aí vai surgindo coletivamente mesmo, que o que um faz influencia no outro e nunca se sabe, daí vira aquele emaranhado que é impossível de destrinchar e saber onde começou e onde acabou. Quer dizer, onde acabou é o que está no disco. Né? Mas continua acontecendo de alguma maneira, né? Muita coisa acaba evoluindo durante o processo depois da gravação do disco. Acho que o primeiro disco também mostra bastante disso. A gente acabou mudando demais os arranjos de todas as músicas nesses 3 anos, 4 agora. Né? De uma maneira essencial, não, assim, mas muita coisa vai mudando, até porque a gente vai, enfim, enchendo o saco de fazer as mesmas coisas, ou esquecendo o que fez no disco e vai mudando na pele do show, vendo os improvisos e tal. Vocês até fizeram o acústico sucateiro, que é um pouco de essa desconstrução resultado da desconstrução total. Mas tem gente que é muito apegada, vocês são bem desapegados ao arranjo original, né? Sim, eu acho que o desapego é um negócio legal aí da gente cultivar. E a maioria das bandas que vem aqui, se não todas, tem a banda, mas tem outra banda, e tem outra banda, e tem outra banda, tem umas 7 bandas, cada um toca não sei aonde, e vocês parecem mais fiéis ao apanhador. Em relação à banda, acho que deixa eu ver. Eu só tenho apanhador agora, mas a gente costuma dar prioridade, assim, né? Pra apanhador, mas, enfim, os guris tocam em outra banda. Não rola, certo. Quem na real, toca em acho que outra só banda? eu. O Fernão também, agora não tá. Fiel. O Fernão é fiel e o Alexandre é fiel, é isso? Exato, eles são uns safadinhos. Eu e André Zinelli tocamos em 2 ou 3 ou 4 bandas juntos. E oficialmente em 2. Mas todo mundo sabe, gente. Todo mundo sabe. Tá tudo combinado. Relacionamento aberto. Relacionamento aberto, com certeza. 4 bandas ninguém sabia, mas... O Felipe toca com o Ian Ramil também. Vai lançar disco agora já. É verdade, eu vi uma música. Grande parceiro. O Ian, que é compositor de várias músicas que estão nos discos da Apanhador, acho que somando deve dar uns 4, 5 músicas com o Ian junto. Inclusive a que a gente tocou antes de Despirocar é com ele. Tem aqui o Pedro Campos falando. Sou de Brasília, fui no Lollapalooza no fim de semana e não consegui chegar a tempo de ver o Apanhador Só, infelizmente. Perdeu. E eu vi um vídeo super bonito na internet que vocês postaram, né?
que Pura tava emoção, pura emoção. pura emoção, né? Do pessoal no fim do show É. aplaudindo. Foi incrível. Foi uma grande emoção mesmo. Não é aquela história de banda diz, foi muita emoção, sensacional. foi de fato, foi algo que meio... Enfim, acho que é aquelas coisas que só quem viveu lá o momento vai conseguir entender, assim. Foi Foi especial. Foi Era especial. a hora que tava todo mundo bem calmo em relação ao show, né? E aí, depois, no fim do show, todo mundo ficou... Porque o show era bem cedo, né? É. Tinha isso. A gente Tava dormindo ainda. foi às 6h30 da manhã pra lá, o show começava 12h15, né? Era o primeiro show do domingo. Então a gente esperava que, tipo, por mais que as pessoas queiram chegar na hora do nosso show, elas não vão conseguir, porque ia chegar em Interlagos, lá longe, depois de um dia de show, que O foi dia anterior, sábado, foi sábado. As pessoas vão ter que acordar cedo, desgastadas e tal, e conseguir chegar na hora. A gente tava esperando, tipo, vamos lá, vai ser meio meado. Mas quando a gente chegou, quando a gente subiu no palco, foi incrível, assim, uma galera realmente conseguiu, se esforçou para estar lá na hora e Muito disposta. estava né? muito disposta, muito afim de... do início ao fim do show, assim, foi... É sensacional. Vocês responderam a pergunta dele, que ele tava falando que era fã da fritação de vocês. Parabéns, né? Fritação de ideias, assim. Acho que sim. Pode crer. Fritação de som, de ideias, parece. Pode crer. Pode Vocês se crer. consideram fritos? Nesse sentido? Não sei. Empanadinho, assim. Vamos mais uma? Vamos. Não se precipite, não suponha o que não foi anunciado. Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros. No escuro, o muro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda. Eu te conto o que incomoda. E assim desse jeito vamos acertar. A rima métrica, lógica tônica. O alvo, compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Entre nós, entre eu e tu e nós. Recolhe o dedo em riste, vamos junto desviar do que estorva. Pode ser desconfortável, mas só com sinceridade se contorna. O muro que no escuro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda. E assim desse jeito vamos acertar. A rima métrica, lógica tônica. O alvo, compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Entre nós, entre eu e tu e nós.
Não se precipite aqui no Cultura Livre. Eu recebo apanhador só. Tem uma pergunta aqui do Victor Casemiro. Eu queria saber quais bandas de hoje em dia eles estão ouvindo e como é ser independente nesse Brasil. Bah. Banda de hoje em dia, eu tô ouvindo Graviolo Lixo Polifônico, o disco do Yahamil, que vai sair daqui a pouco, mas eu já tenho acesso. E Dirty Projectors. Foi boa essa frase, mas eu já tenho acesso. Eu tô de hoje em dia. Rapaz, o disco. Eu tô até em função do lançamento do disco do Ian, então tô bem apaixonado pelo disco, assim. E tem essa felicidade de ser cercado por grandes compositores, alguns ainda não conhecidos ou que ainda não gravaram. Então, como eu acabo me envolvendo às vezes no processo de um ou de outro, de alguma gravina, eu acabo ficando muito envolvido com essas demos toscas e tal, que as canções são maravilhosas. E agora a gente foi no Lola, eu tava há tanto tempo para sentar e de verdade escutar Arcade Fire. E ontem à noite eu tive um momento incrível escutando Arcade Fire, dessas, né, WoW, que eu tenho escutado bastante, que tenho de ontem para hoje. Diego? Eu tenho a maior banda dos últimos tempos, Alcione. Grande Moisés. Alcione. Moisés é um desses compositores. Um grande ser humano. Eu conheci antes do programa hoje. Eu escuto basicamente. Tem o Ian, eu não tenho acesso ao disco dele ainda, né? Mas Você não eu tem, escuto as outras- Fernão? Eu também não tenho. Olha, uma reclamação. ninguém me mandou nada. Nossa, Tem que tô- ver como ele é doido. Que tô se eu passada. passar pra vocês, estão falando. Não pode. Realmente maluco. Mas você ouviu aquela que ele lançou uma, né? Que Ele eu tô lançou acho que umas tocando. 3 ou 4 já. Tá brincando? Aham. Não ouvi as Tá outras no duas. site dele. Tá no site, no SoundCloud também. Dá pra gente ouvir essas 3. Tá, não, Vamos ouvir essas. vou ouvir. Te arruma um convite pro show. André? Eu tenho ouvido muito Passo Torto e o Metametá, os projetos do Kiko Dinucci, me pode agrada crer. muito. Inclusive fizemos uma parceria com ele bem bacana semana passada. Little Kid também, um cara que toca, sei lá, violão, faz um negócio meio lo-fi, gravação em fita. Sei lá, essas coisas mais minimalistas, assim, eu gosto bastante. E como é ser independente nesse Brasil? Bah, meu Deus. É tantas coisas, né? tantas Ah, por- É. Coerente, inclusive. porque tentando resumir, por um lado é incrível, é maravilhoso, porque a gente Porque a independência é maravilhosa de qualquer maravilhosa, coisa. de qualquer coisa, exato, independente de qualquer exato. coisa, ser independente é muito bom. E a gente consegue se propor a explorar, tentar criar novas oportunidades pra gente, buscar novos caminhos, alternativas ao que está estabelecido, assim. Então isso é quando a gente consegue, algumas ideias nossas dão muito certo, isso é Mesmo maravilhoso. esse disco que deu super certo, Exato, foi o super projeto bonito. crowdfunding pra gente arrecadar o dinheiro pra ele. tudo Eles mais. fizeram crowdfunding e conseguiram mais dinheiro do que eles tinham pedido. Acho que foi o único caso que eu conheço, pelo menos que eu vi. Deve ter uns outros, mas... Sim, o Vitor poucos Ramil conseguiu bastante também. o Vitor mas, Ramil também conseguiu bastante. Eu acho que ele pediu 60 e conseguiu 90, algo do tipo, foi bem. Mas isso é um sinal e tanto É incrível. de boa independência. Tem sido É, ótimo. certo, Mas certo. por outro lado também tem essa, enfim, como tu é uma banda independente, tu não te junta com uma grande estrutura que te dá um certo apoio, assim. Então a gente tem que dar conta de muitas tarefas muito mais dessas tarefas às vezes até do que cuidar da parte musical, assim. E às vezes isso cansa, enfim, a gente vai agregando, a gente tem a relação com a Alavanca e tem o Tito que trabalha com a gente também. A ideia é cada vez agregar mais pessoas que possam tornar a banda uma coisa que nos deixe mais livre para poder só tocar e tal, mas O que o Felipe está falando passa muito pela lógica do que é o mercado fonográfico e cultural, a indústria cultural brasileira, que é terrível, né? Que é uma indústria jabazeira, ainda são grandes gravadoras ainda dominando o mercado. A gente agora com a internet tem a possibilidade de existir, e existe o mercado independente, mas ele ainda é muito pequeno porque é mal estruturado ainda, muito porque quem está dominando ainda domina e domina forte e não deixa espaço para ninguém mesmo. Então é isso, se compra espaço em rádio, em TV e tudo mais, e se faz esses grandes sucessos que a gente está acostumado a ver, e né, de uma hora para outra Esses explode. grandes sucessos comprados, né? Grandes do nada sucessos aparece. comerciais. E que do não- nada some também, né? Porque vem o próximo que precisa fazer girar de novo, lucrar em cima daquilo. É bem uma indústria mesmo, não se pensa culturalmente, se pensa mercadologicamente. Então, a gente quer, subverter isso. Enfim, é um longo... Mas isso é engraçado, porque assunto. acho que quando a gente faz
trabalhando em muitas frentes, produzindo, fazendo isso, você pensa, seria tão bom se eu pudesse fazer só aquilo, mas ao mesmo tempo fazer parte de tudo torna tudo tão isso eu acho- nosso, né? A parte É. do lado ruim que é muito boa, que é compreender o processo e, na verdade, descobrir ele, que foi um processo, a gente saiu meio que do nada, bem sem muita referência. E aí, claro, trocando uma ideia, a gente foi descobrindo como mais ou menos a gente fazer as coisas e criando as nossas possibilidades. Então, fazer parte do processo Entender para poder ser crítico a respeito do processo também e não participar de coisas que a gente não concorda, que a gente acha ruins, práticas ruins, assim. E é muito do que a gente diz no disco, assim, né? Tentar aproximar o discurso da prática, assim. E tu só consegue fazer isso quando tu entende o que está sendo praticado, em nome do que tu tá tocando, ou como que tu tá chegando nos lugares, enfim. Vocês começaram novinhos, não? Começaram na escola, não? O inicinho da banda foi lá, com 16, 17 anos na escola. A gente ainda é novinhos, na verdade. Sério? é. Brincadeira, Fernão. Não, Fernão, você parece super novo. Mas vocês começaram muito novos, não? A gente começou há uns 10 anos, eu acho. A banda tem quase 10 anos, né? Nessa época do colégio. Assim. Se não tem mais. Em 2016, faz 10 anos do lançamento do primeiro EP. É verdade. Isso é muito surreal, que 10 anos atrás é 2004, né? E não é 94, isso é muito sinistro. Eu jogo tudo que parece mais antigo lá pra 90, mas na real é tudo de 2003, 2004 pra cima. Então, Assim. não, e uma pessoa nascida... Bom, enfim, a pessoa nascida em 2000 já anda e fala, gente. O Roger tá perguntando, o Roger de Lajeado, Rio Grande do Sul, apanhadores, vocês vivem de música ou possuem atividades paralelas? A grande pergunta, né? Acho que isso varia um pouquinho, mas no geral a gente tá só tocando mesmo. Acho que o Felipe dá algumas aulas, alguma coisa, não. Tá todo mundo vivendo só de música. Mais certo seria dizer sobrevivendo de música, eu acho, né? Linkando com a resposta anterior. Nem sempre é o que deveria ser, o que a gente gostaria que fosse, Mas vem melhorando, vem cada vez melhor. No último ano a gente teve um crescimento bem forte de público. E mesmo com o primeiro disco, logo que vocês lançaram o primeiro disco, que já vinha... Vocês conseguiram atingir muita gente já. Vocês chegaram rápido em São Paulo, fizeram um público aqui também. A gente já vinha, muito rápido, né? Antes do disco a gente já tinha vindo algumas vezes e tal. A gente começou a vir. Mas pra valer mesmo a gente veio. É que tem gente que espera lançar o disco pra começar a se mexer. Daí, enfim, tem esse tempo até de se relacionar com as pessoas, produtores, enfim. Vocês tiveram algumas roubadas iniciais, assim? Tipo, Sempre tem, até hoje tem. Roubada? Poxa, dá pra escrever um livro de roubadas, né? Sim. Mas não vai ser escrito porque sofrer de novo. Já foi escrito, né, esse livro aí. Vamos mais uma? Vamos. Tem que trocar de novo. Não, fica à vontade. O que tu vai tocar hoje, Diego? Nessa música? Fazer um solo de bateria. Conveniente um solo de bateria.
sentado dentro de um cartão postal, olhando aqui de perto, tudo é tão normal. A imagem mais bonita de uma capital, impressa na revista, me deixou feliz. Mas olhando aqui de perto, eu admito, tudo é tão normal. Comprei uma asa delta pra tentar um voo. Tentei, não consegui, mas vou tentar de novo. Problema é que não sei como subir no morro, e é preciso estar no alto pra se atirar. Não achei nenhum caminho, mas tá escrito, eu vou tentar de novo. Espero a minha janta debaixo da mesa, parado aqui calado, me vem a certeza que as pernas do meu lado vão envelhecer e que os sapatos que elas vestem vão perder o verniz. A carne dura menos que qualquer madeira. Qualquer madeira. Que qualquer madeira. Que qualquer madeira. Apanhador só com cartão postal aqui no Cultura Livre. Alexandre, a maioria das músicas do disco ou são suas ou parcerias de algum deles com você. E com gente que não é da banda também. Também com Tá. o Ian. Com o Ian, com o Rafael Penteado. Vita, Ian, Cassalles. Vita, Cassalles, o Penteado, o Vita, É o Cassalles. é o Rafael Penteado. Rafael Penteado Vita, que compôs Líquido Preto junto comigo. O Ian Ramil, que compôs um monte de música junto comigo. E o Cassalles nunca compôs com ele. Mas a música Vita e a Cassalles, ela partiu de um texto que ele escreveu no Facebook, inspirado no texto. Peguei o texto, fui desconstruindo ele, fazendo a letra a partir disso. No final não sobrou quase nada do que ele escreveu, mas... Enfim, é quase um coautor da música também. E mais uma galera, Martim Esteves, que tocava bateria com a gente, também compôs Nos Precipite. Agora não me... O David compôs Nado, David Soares com a gente. E você compõe muito? Não muito, não. A minha produção não é muito prolífica, assim. Mas, enfim, não tem muito mais músicas minhas do que o que está publicado. Mas quando começa o disco, você começa a produzir, é isso?
Como assim? Ah, vamos fazer um disco, vamos. Aí você começa a compor. Não, eu vou compondo sempre que me dá vontade, sempre que transborda algo, assim, eu pego o violão e vou compor. Normalmente em momentos de crise ou de descanso, assim, enfim. Daí vamos juntando as músicas que estão sendo feitas e até chegar a um ponto que é gravado o disco com essas músicas que vêm sendo feitas, mais ou menos isso. E você já compôs na Alegria, não? Não sei, não me lembro, já devo ter composto, mas não é muito Mas comum. não é tão marcante. Não é. Tem aqui uma pergunta do Roger falando: como fã incondicional da banda, penso em como posso retribuir o carinho. Estes downloads das músicas prejudicam a venda dos discos? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma banda como a gente que começou sem, enfim, ter nenhuma uma divulgação midiática padrão, assim, sem a internet, a gente não teria chegado nas pessoas, e sem elas baixarem os nossos discos na internet, elas não teriam ido aos shows e sabendo as músicas, poder comprar os discos, que é o que... A gente tem uma preocupação bem grande com o projeto gráfico, assim, justamente por isso, porque o disco acaba sendo mais um objeto interessante de se ter do que a principal forma de se acessar a música, né? Tem sempre esses encartes, né? Cheio de paradinhas. Sempre, a segunda vez. No fim das contas, a gente só vende disco porque o disco foi baixado antes. Se a gente não tivesse o download gratuito, ninguém compraria o disco porque ninguém conheceria Apanhador Só, basicamente isso. Que é diferente da lógica da indústria, que é tu mete a música na novela e na TV, na rádio e tudo mais, daí tu compra o disco porque tu já conhece a música, já sabe que gosta, né? Então, baixem e espalhem, passem para os amigos, é nisso que a gente se estrutura, é o primeiro passo. Tem aqui uma pergunta. Nossa, pra mim, aqui vocês já responderam 4 vezes. Diógenes perguntando de onde vem o nome da banda, se tem a ver com um apanhador no campo de centeio. Sabe que o nome, ele é um mistério, porque o Marcelo Souto, que foi o primeiro baixista da banda, na época do colégio, agora o Fernão tá aqui agora. Eram só vocês dois no colégio, é isso? Era nós dois, o Drusco. O Souto, na real, foi uma transição, assim, né? Quando... O Souto, ele tocava antes de mim embaixo, né? E aí a transição foi dele pra mim, basicamente. Daí ele... Na verdade, o Fernando ia ser guitarrista da banda e o Souto ia continuar sendo baixista. Daí a gente se inscreveu no festival do colégio e foi nesse momento que o nome foi criado. Porque precisava na inscrição, Na inscrição, correria, o presidente do Grêmio Estudantil estava indo embora, a gente não tinha feito a inscrição, tinha que ter um nome, o nome foi criado às pressas. Provavelmente tem a ver com o apoiador do Campo Centeio, porque a gente tinha lido o livro como leitura obrigatória no colégio. No colégio. E, enfim, e aí o Souto, que é um cara muito fanfarrão, nunca confirmou muito bem isso, mas é isso. E daí acabou que o Souto queria tocar umas músicas que a gente não queria tanto tocar, e daí ficou essa coisa dele, ele acabou saindo, ele mesmo, da banda, e o Fernão foi tocar baixo. Essa é a história. E esse foi o primeiro show de vocês? Do Apanhador Só? Com esse nome, sim. Com esse nome foi. Antes a gente já tinha feito uns showzinhos no próprio festival do colégio no ano anterior, ou coisas do tipo. E aí, como foi a sensação do primeiro show? Eu tava me lembrando disso, alguém veio perguntar como é que foi a sensação de tocar no Lola, se não ficou muito nervoso, não sei o quê. Eu disse, bem, incrivelmente não fiquei, vocês ficaram muito nervosos? Não, Depois. Pois é. Mas eu me lembrei como uma das primeiras vezes antes de subir no palco no colégio, como eu ficava, assim, era muito nervoso, a mão tremendo, suando frio e tal. Cheguei à conclusão que faz parte um pouco do lance de confiança, porque quando a gente toca no colégio, a gente sobe no palco totalmente sem confiança de que vai acertar. Sim, primeiro isso, não sei nem se eu vou conseguir acertar as coisas que eu vou tocar. E hoje em dia, quando a gente sobe no palco, tem alguma coisa que está um pouquinho incerta, alguma letra de uma música que eu esqueci de banalizar. Eu passo muito por isso dos shows. Daí fica um pouco... Daí tu fica nervoso. Quando eu começo a achar que eu vou errar, eu erro. É sempre assim. Não pode pensar nisso. Quando começa a achar que vai acertar, erra também. Boa, é isso. Aprender, no fim, acaba a confiança vendo de aprender a errar e brincar com o erro e não deixar a peteca cair. Né? Até porque ninguém percebe. Ou se percebe uma pessoa ou outra, mas a maioria não percebe. Não. Tem isso também. Tá no bolo, né? Vocês já pararam uma vez no show? Tipo, putz, erramos feio, a gente vai fazer de novo. Muito. Não me lembro de uma situação específica, mas eu me lembro que aconteceu já meio no início da música, assim, uma coisa meio... Quando é bem no início a gente dá uma paradinha. De resto a gente não para, mas vai... Tava, né? Nunca mais aconteceu, mas, sei lá, 5 anos atrás acontecia, mas enfim. Vocês estão pensando em próximo disco já?
Não, nada prático. A gente pensa nele, né? O próximo dia. Mas só a gente isso, não controla a tem. ansiedade, Roberto. Hoje em dia eu penso que esse próximo disco tinha que ser guitarras ligadas direto do amplificador, ou só violões. Acaba as trocas, acaba esse monte de bugigante. Tô querendo aliviar, né? Não, chega disso. É maravilhoso, né? Mas enfim, é toda uma outra função, né? Legal. Contraste interessante. Eu vou fazer a última pergunta, então, que tem a ver com a última música, que é do Fran Santana, falando: acho genial a música por trás, é a minha preferida do último álbum. Eu queria saber qual o ambiente da música, em que ela foi inspirada e qual a proposta principal. Essa daí... Não, é uma ótima pergunta, só que a resposta ela é um pouco complexa. Aquilo que a gente falou antes do discurso e da prática, assim, tipo, tu tá falando algo muito bonito e com palavras lindas, mas o que tá por trás disso que tu tá falando, assim, como tu tá agindo, normalmente acaba sendo, eu acho, que acaba sendo mais importante. Não me interessa o que tu tá dizendo, mas o que tu tá fazendo. A ação é muito mais importante do que a palavra. Porque é o que influencia diretamente, concretamente o mundo. A música foi feita em um momento que eu estava muito de cara, muito puto com uma situação que era justamente pessoas tentando engambelar outras, tentando fingir que eram, sabe, interessante, que era um movimento. Mas eu fiz a música pensando nessa lógica, né? Tipo, nesse comportamento mundial, quase. Mundial, e que é em várias esferas, né? Na esfera política partidária mesmo, que é bem óbvio de se encontrar, mas às vezes até numa esquerda disfarçada, que não é esquerda de verdade, mas que tenta transformar espaços de convivência ou de ocupação de espaço público em um novo tipo de mercado para tentar capitalizar isso, enfim. Quando uma coisa choca com a outra entre a ação e o discurso, essa letra entra para dar um tapa. Não sei o que, mas enfim, para jogar para fora um pouco dessa angústia que causa, porque é uma merda a gente ficar vivendo num mundo que, enfim, a publicidade também é muito baseada nisso, né? A vida inteira tu liga a TV, tu sai na rua, vê outdoor e tá tomando conta de tudo, né? Logotipos e frases te vendendo ideias que não são verdadeiras, porque simplesmente não são, basicamente não são verdadeiras, né? Tipo, quando a Coca-Cola diz abra a felicidade, a felicidade não é a Coca-Cola. É tão básico assim, mas enfim, a vida inteira tu fica sendo tirado para idiota, né? Porque, enfim, as pessoas acham que... E as pessoas começam a reproduzir esse comportamento ainda nas relações humanas, na vida, e aí vai... esses simulacros, essas coisas que não são verdadeiras, assim, tudo. E falei da Coca-Cola, mas quase todas as propagandas que passam na TV, se não todas, são baseadas em mentiras, que é por isso que precisam existir, porque senão, se fosse realmente algo bom e que fosse bom para todos, as pessoas não precisariam de alguém enfiando ideia na tua cabeça. Exatamente. Agora vamos fazer a última, né? Vamos. Tá certo já a posição, claro. Felipe? Não, claro. Oi? Final, esqueci. Tá, beleza. Qual é o peixe? É isso, sacou? Sim. Tu já tá, vocês não tinham combinado. Certo, parceria, que palavras lindas, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Tudo lindo, realmente tô emocionado, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Uma duvidazinha assim, detalhezinho aqui.
Pode parecer bobagem, mas tá achando que não é. Mas tá achando que não é, e qual é? Afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é o cheiro das tuas ideias? Qual é o gosto que tu traz no peito? E por trás do peixe que tu tá vendendo? Qual é o peixe que tu tá vendendo? Apanhador Só por trás, encerrando Cultura Livre. Meninos, queria agradecer mais uma vez. Super obrigada pela disponibilidade, pelo carinho, por estarem aqui de novo. Fernão, muito obrigada por sua definição de Cultura Livre, sempre brilhante. Obrigada a todo mundo de casa que participou. Um beijo e até a próxima.